Quarta-feira, 29 de maio de 2019. Confira agora os entrevistados de hoje aqui no Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Eu vou começar o programa entrevistando o secretário de Infraestrutura, o engenheiro civil Thiago Caetano. A CEINFRA, criada no governo Gladson Cameli, ela engloba 4 órgãos além da própria CEINFRA. O DERACRE, o DEPASA, o DETRAN e a GEACRE. Nós vamos falar sobre o pacote de obras anunciados aí, serão investidos cerca de 800 milhões de reais na capital e no interior. O governo vai atuar diretamente em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, as 2 maiores cidades. Não é em parceria com as prefeituras, mas é fazendo trabalho que deveria ser feito das prefeituras. E nos outros 20 municípios menores vão fazer o trabalho em parceria. E lança amanhã já também um pacote de obras de 94 milhões de reais que serão investidos nos ramais, nas estradas vicinais. O governo também está trabalhando nas estradas estaduais, na C40, principalmente, na estrada de Plástico de Castro, que vai ser recapeada, e também nas BRs. E vai falar também sobre as obras deixadas, herdadas pelo governo anterior, sobretudo a do Igarapé Fundo, que parece que nunca tem fim, começou no governo Binho, passou 2 mandados do Tião Viana e até agora não foi concluída. E no hospital de base, o HERB, né, o antigo pronto-socorro. Muito bem, depois eu converso com o Eliseu Melo, professor, doutor, vai lançar mais um livro, o 11º, vai ser na próxima semana, lá na Livraria Paim, ok? No final do programa tem um musical com o Guto Zambonato. Ele vai fazer o pré-show do Paraná, daquela dupla, Chico Rei e Paraná. Eles se separaram, né? Mas o Paraná continuou a vida artística e se apresenta dia 8, a partir das 11 da noite, lá no Maison Borges. E o Zambonato vai fazer o pré-show. E agora, aqui na abertura, com o apoio do Supermercados Araújo e também da Rimalto Autopeças, eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com Sara Frank. Ela é secretária de gabinete e também de cultura lá da prefeitura de Capixaba, a poucos quilômetros de Rio Branco. Seja bem-vinda. Tudo bem? São quantos quilômetros mesmo que separam Rio Branco de Capixaba? 78. Eu achava, antes eram mais de 80, mas houve algumas modificações, a distância foi encurtada. E eu falava aqui em off que Capixaba ela tem uma característica ainda muito rural, né? Festa impressionante. Eu fui lá em 2003, ou 2004, e eu fiquei impressionado com tanta gente que eu vi numa dessas que vocês fazem, né? Expo Capixaba. Muita gente participando. Cidade toda, se bem que nessas festas vocês recebem também visitas de outros municípios, inclusive aqui da capital. Né? O que temos de novidade na Expo Capixaba 2019? Então, boa noite aos telespectadores do programa. Nós vamos ter a Expo Capixaba esse ano, de novo. Há 6 anos nós não temos mais essa festa, a festa tinha sido, ela foi... Os prefeitos foram deixando de fazer, pelas dificuldades também, que nós sabemos que os municípios passam. Mas o prefeito Antônio Cordeiro, Joãozinho, resolveu retomar a festa, né, no intuito de resgatar a tradição, como você mesmo falou. Era uma festa muito tradicional e nós já fomos referência desse encontro de cowboys que agora se tornou Expo Capixaba. Então, esse ano o prefeito teve a iniciativa de retomar, e vai retomar em grande estilo, viu, Muniz? Essa festa, ela promete ser a melhor festa que nós já tivemos em Capixaba. Nosso estado tem 22 municípios e várias cidades, porque só Porto Alegre tem 5 cidades. Sim. Cada um tem suas características, né? Uma das características de Capixaba, a carne muito boa de Capixaba, e tem um leite diferenciado também. Não por acaso nós temos lá talvez um dos melhores queijos da nossa região. Sim. E por ter o melhor queijo, nós temos também o melhor pastel de queijo. Lá tem pastel de queijo de verdade. Não sei como é que os caras conseguem obter algum lucro, porque o queijo de lá vale a pena comprar. Continua ainda isso, né? Sim, é impressionante. Capixaba tem essa característica, né? Em torno de 60% do município, da população, é a população rural. Nós temos 5 assentamentos, grandes propriedades rurais, são grandes pecuaristas que tem na região. E o município ali gira muito em torno da pecuária, né? A agricultura de subsistência, que é a agricultura familiar. Isso. Então, a gente tem lá produtores de leite e temos um queijo tradicional.
né? Geralmente as pessoas passam por Capixaba, param inclusive para comprar o queijo também. Eu, quando passo por lá, tenho parada obrigatória. Comprar o queijo. Até porque é o melhor e o mais barato também. Não sei como os caras, repito, conseguem obter lucro. O importante é que eles vendem. Acho que é no volume de vendas, né? Vende muito. Né? É verdade, eles vendem muito, mas é assim, como eu falava, né? Os maiores produtores de queijo são os pequenos produtores, porque eles fazem ali aquela agricultura de subsistência. Eles juntos são mais fortes, né? Exato. Aí, o prefeito está priorizando também a área rural, já que a maioria mora lá ainda? Capixaba passou por uma situação um pouco desagradável, né? O prefeito que assumiu agora, ele era o vice-prefeito que assumiu no lugar do prefeito afastado. Então é lógico que quando você tem um prefeito que assumiu a prefeitura nas circunstâncias que o Joãozinho assumiu, tem uma série de desafios. Né? Agora ele tem um programa junto com o governo já chamou os prefeitos, né? O governo Gladson Cameli anunciou aí uma parceria na recuperação dos ramais. E o maior problema hoje do produtor rural são estradas. Se ele tiver estrada, ele consegue escoar a produção, ele consegue viabilizar tudo aquilo que ele produz, ele consegue trazer para a cidade. E isso beneficia a cidade, beneficia quem mora na cidade, os consumidores, reduz custos, né? Exatamente. Melhora a qualidade dos produtos, Exatamente. Gera mais emprego lá no campo e na cidade, todos saem ganhando. Então, o grande desafio administrativo dessa gestão é essa questão dos ramais. Hoje, o maior desafio do prefeito é esse. Bom, teremos então a Expo Capixaba começa dia 31, vai até o dia 2, final de semana, sexta, sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo. Como é que vai ser a programação? Então, na sexta-feira, inicia às 19 horas, com espaço gospel, né, para as igrejas fazerem aquele momento, né, aquele encontro de todas as igrejas lá. Depois a gente tem a abertura do circuito de rodeio, a primeira noite, com a escolha da rainha do rodeio. No sábado de manhã tem uma cavalgada a partir das 9 horas da manhã, né? Essa cavalgada promete, nós temos uma cavalgada muito tradicional lá, por conta da presença de muitos produtores rurais. Então, a nossa identidade cultural, ela se assemelha muito a esse tipo de festa, rodeio, cavalgada. Então, tem uma grande movimentação de produtores e de pessoas também que se destacam de outros municípios para participar da cavalgada. A cavalgada, ela tem uma dispersão dentro do parque, né? Onde vai ser a exposição. Por volta de meio-dia, entre meio-dia e 1h da tarde, a prefeitura vai estar servindo o almoço das comitivas. E à noite nós temos a segunda etapa do rodeio. E meia-noite tem abertura, aliás, o pré-show. Nós temos um pré-show com a banda Coringa do Forró. E o show do cantor sertanejo Loubert. E tudo no 0800, viu, Muniz? Estamos convidando o povo aí. O prefeito resolveu, como eu falo, tentar resgatar a festa. Aberto ao público. Aberto ao público, tanto o rodeio quanto o show. Como é que era o relacionamento do prefeito atual com o ex, o afastado? Um relacionamento amistoso. Mas sempre tiveram um relacionamento amistoso. Não havia guerra, assim, guerra política. Mas ele não se envolveu diretamente, porque senão tinha sido afastado também, né? Não tinha atuação, você fala, dentro da gestão, né? Não, o vice-prefeito não. Não tinha uma atuação direta na gestão do prefeito afastado. Como é que vocês encaram esse desafio agora, a senhora que faz parte da equipe? Ele mudou muita coisa na equipe? Totalmente, mudou praticamente a equipe toda, mas é importante ressaltar também que mesmo o vice-prefeito não fazendo parte diretamente da gestão, existiam algumas pessoas, algumas pastas que eram do MDB. Né? Por exemplo, a Secretaria de Educação lá, quem comandava era o MDB. Foi mantida? Foi mantida, mas trocou o secretário. E trocou praticamente 90% dos secretários. E o desafio do prefeito atual, o maior de todos, foi manter o pagamento dos servidores em dia. Né? A gente tinha um atraso, não de servidores efetivos, mas servidores temporários. Então, a grande prioridade foi essa. E um ponto muito positivo que eu vejo na gestão do prefeito Joãozinho é resgatar as obras que haviam sido deixadas não pela gestão do ex-prefeito José Augusto, mas por outras gestões. Por exemplo, agora ele deve estar inaugurando uma academia de saúde, que era um recurso do Ministério da Saúde de 2010. Quase 9 anos depois. Exatamente. Então eu vejo assim, uma das grandes prioridades é resolver o problema dos ramais, que hoje é um desafio, e retomar essas obras também. Infelizmente, os municípios, né, principalmente do nosso estado, que não é um estado independente do ponto de vista econômico, eles dependem muito dos repasses do governo federal, dependem muito das emendas.
E aí entra um bom relacionamento dentro de Brasília com nossos deputados federais e senadores, e aí a gente está esperando um investimento. Qual deputado federal mais identificado com o capixaba? Até por essa nossa relação de partido, Flaviano Melo tem sido um grande parceiro, tem colocado muitas emendas, mas o senador Sérgio Petecão também tem sido assim, bem atuante lá. Mas eu destacaria o deputado federal Flaviano hoje. O prefeito afastado Zé Augusto. Isso. Ele era do partido do governador, isso. PP. O atual é do MDB. Mas o MDB é aliado também do governo. Sim. O governador já deixou bem claro que vai apoiar a prefeitura? Vai continuar apoiando? Sim, inclusive, como eu falei agora, nesse programa de recuperação dos ramais, né, o governador pediu que o prefeito fosse até a Casa Civil, ele não foi, mas mandou os secretários para discutirem, né, essa parceria importantíssima. O município não tem como caminhar sem o governo. E graças a Deus hoje, o governo aliado da prefeitura, né, por uma questão de bloco político, eu acredito que a gestão tem tudo para despontar, para caminhar. A gente ia falar mais sobre a festa, Exato. mas eu percebi que a senhora está por dentro da gestão, não por acaso a senhora é secretária também e chefe de gabinete. Por lá passa todas as decisões, então é importante também saber disso. Você assume assim, com um bonde andando, você tem que eleger dentro das prioridades, as prioridades. Qual é a maior preocupação de vocês no momento? Nossa preocupação é a questão da saúde, né? Nós tivemos um problema muito sério em relação a alguns contratos que foram cancelados. Com o afastamento do prefeito, alguns contratos foram cancelados. Isso também. prejudica todo mundo. Exatamente, porque daí você tem um prazo para fazer distrato de contrato, para fazer outra licitação. Infelizmente, dado em vista o afastamento do prefeito de Capixaba e de Senador Guiomar, nem todos os empresários querem participar das licitações. Então, o maior desafio do prefeito foi restabelecer a questão da saúde. Hoje, graças a Deus, ele conseguiu fazer uma licitação de medicamentos. Os medicamentos têm uma entrega grande para ser feita no dia de amanhã. Então, a prioridade dele, número 1, saúde, e a segunda prioridade, ramais. Porque gira em torno do município, como eu falei, e manter os pagamentos dos servidores em dias, né? Claro. Recebemos a visita do SEBRAE agora, semana passada, e dentro de um plano estratégico que eles montavam com a prefeitura, eles nos revelaram alguns números. Por exemplo, 48% da renda de Capixaba vem do serviço público. Então, é muito importante você tentar manter isso em dia, porque quando você quebra aí, né, atrapalha... prejudica toda a economia. Exatamente. Mas que bom que é só 48%. Em alguns municípios aí é o inverso. Então, sinal de que Capixaba, apesar de tudo, está caminhando no rumo certo. Está caminhando no rumo certo. Qual é a perspectiva de vocês? As metas? Você assume assim que você tem que estabelecer mini metas, né? Agora eu lembrei da Dilma. A meta é só quando a gente chegar. Chegou lá, então a meta é aquela. Mas qual é a meta para vocês até o final do ano? Olha só, Manida, a situação era o seguinte: o prefeito foi afastado com um prazo determinado pelo Tribunal de Justiça. O primeiro afastamento foram 180 dias. Cumpridos os 180 dias, o tribunal o afastou por mais 30. Então, quando findou os 30, por mais 60. E agora, por último, afastou até enquanto durar a instrução penal. Então, até ter essa certeza que ele permaneceria afastado, era muito complicado você fazer um planejamento estratégico, porque você não sabia a qualquer momento... Fica aquela incerteza de vocês, imagino também da população. Sim, mas aí agora, eu acredito que foi semana passada que saiu o afastamento definitivo enquanto dura a instrução penal, então agora o prefeito deve estar sentando e fazendo um planejamento estratégico aí, a curto e a médio prazo, porque o mandato termina no ano que vem. Então, a curto prazo seria daqui até o final do ano, né, e a médio prazo até o final do ano que vem. Acho que dificilmente ele voltará. Não estou querendo aqui fazer pré-julgamento, mas é muito complicada a situação. Complicadíssimo, né? Aliás, ali pertinho também temos um problema idêntico, né? Senador Guiomar, infelizmente. Lamentável. Lamentável. E uma das alternativas da gestão em retomar essa festa também é tentar trazer um pouco de alegria para o nosso povo, né? E fazer Capixaba voltar às manchetes de jornal, mas de uma forma positiva. Né? Então, a gente está apostando grande nessa festa. Quero agradecer aqui à Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, da pessoa de Eliane Ciazica, que foi uma super parceira, o SEBRAE também, porque não se faz
uma festa do porte dessa sem ter apoio de claro. instituições como o governo do estado, né, como eu citei, o próprio SEBRAE, e muitos parceiros também, pecuaristas ali da região, né, que se identificam com a festa, até pelo perfil rural, e acabam fazendo colaborações importantes Claro. também, para que aconteça o evento. Convido você a prestigiar a festa de Capixaba, a Expo Capixaba 2019. Você não vai se arrepender. Gostou, secretário? Muito bom. obrigado. E eu lhe convido também, vou lhe Vamos aguardar lá para Chamar acompanhar o mais uma Thaleson festa. aí, toda a equipe aqui, para a gente fazer uma visita lá, prestigiar a festa do interior, que é muito bonita. Muito obrigada. bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o secretário de Infraestrutura do Acre, o engenheiro civil Tiago Caetano. Em 2 minutos. Até já.